Olá, nós estamos no podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e venho fazendo um passeio pelas diversas faculdades e cursos da Universidade de São Paulo, exatamente para conhecer um pouco melhor o dia a dia desses espaços e dessas matrizes do ensino superior aqui na USP, exatamente com um prisma importante, o prisma dos professores que vivem esse cotidiano, aqueles professores, presidentes, vice-presidentes, né, que estão envolvidos nas atividades de cultura e extensão. Hoje nós vamos falar com a professora Elisandra Figueiredo Cipriano, ela que é do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG. Exato. Olha só, professora, é muito legal começar falando do IAG, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, parece que o universo está tão distante da gente, a gente às vezes se sente uma formiguinha e o IAG vem para dizer para a gente o seguinte, pode até se sentir uma formiguinha, mas eu vou te explicar como é que isso funciona. Exatamente, a gente é parte desse contexto mais amplo, né? E aí, vamos falar então um pouco, o que faz o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas? Então, nós temos 3 bacharelados, né? O bacharelado de Astronomia, que a ideia é que essa pessoa trabalhe, né, na área de astronomia, astrofísica, com pesquisas científicas ou no campo acadêmico, né? Fazendo pesquisa. Temos a Geofísica, que é outro bacharelado, e as ciências atmosféricas, que trabalha mais com questões da meteorologia e mudanças climáticas, essas coisas. Ou Então, seja, que vocês estão trabalhando bastante nos últimos anos. Sim, pois é. Na verdade, são 3 unidades diferentes, 3 departamentos diferentes dentro de uma unidade, né, que é relativamente pequena. E essas 3, o que elas têm em comum, né? Elas fazem parte do contexto das ciências da Terra e do universo. Ok. Então, quando a gente pensa no IAG de forma interdisciplinar, a gente consegue perceber o quanto essas 3 áreas elas estão correlacionadas, porque quando você pensa em astronomia, você pensa também em planetas, né? Pensa no nosso planeta, na planetologia comparada. Conhecer o nosso nos permite conhecer os outros. Olha, né? Que interessante. Ciências atmosféricas também. Né? A gente tem vários planetas, como que o planeta se comporta com uma atmosfera, que tipo de atmosfera, quais diferenças, né, que a atmosfera pode propiciar de acordo com as condições físicas daquele planeta. Então, as 3 áreas, elas são altamente interdisciplinares. E elas trabalham em conjunto, né? Mas, em termos de graduação, geralmente o aluno escolhe uma área para seguir, se é astronomia, geofísica ou ciências atmosféricas. Então, cada um tem as suas peculiaridades. E todas elas entendendo que o planeta Terra é único habitado, é o único que tem vida. Não tem planeta B. Não tem Olha só, gente. Por enquanto, se tem, a gente ainda não tem esse conhecimento. Não sabe. Quem sabe um dia. Mas é curioso a gente perceber que tem a Terra no meio de bilhões e bilhões de planetas. Sim. E só ela, ou a gente não está enxergando? Vai saber, né, professor? Pode ser. Não estamos sabendo. Às vezes a gente não consiga ainda saber, né, se existe alguma possibilidade. Possibilidade existe, né? O universo é muito grande. Mas a gente não alcançou as ferramentas para olhar para isso. Para olhar, para identificar. Esse acho que a grande meta, assim, uma das grandes perguntas da astronomia atual é encontrar vestígios de vida em outros planetas. Não necessariamente vidas como a que a gente conhece aqui, vários outros tipos de possibilidades. E isso faz com que a gente converse e dialogue também com a geociência. Tem um grupo de astrobiologia no IGC que a gente trabalha bastante também nessa questão do imaginário popular, que faz parte da nossa cultura, né, e que a gente traz para a extensão. Muito interessante a gente falar que as 3 áreas envolvidas no IAG, elas têm algo em comum, que é a escala das coisas, né? A gente perde um pouco essa escala assim, mais popular ou mais tradicional, para que a gente conheça novas escalas de mensuração da vida, da ocupação do planeta, da questão da atmosfera e das distâncias. A escala parece que se modifica um pouco. Sim, na verdade a gente toma consciência, né, do global. Né? Muitas vezes a gente percebe que, por exemplo, toda essa questão das crises climáticas, né?
por mais que o pessoal das ciências atmosféricas vivem sob terror, tentando explicar, olha, gente, a gente vive um processo que é terrível, né, que indica um futuro difícil para a humanidade. Mas, de certa forma, as pessoas se sentem confortáveis, porque ainda tem aquela esperança da ficção científica de que nós vamos todos entrar numa nave espacial e habitar outro planeta possível. Aí a astronomia chega para dizer que não é possível isso. Né? Então, porque são muitas condições associadas para que aquela vida aconteça nos moldes que ela acontece, e isso é reforçado pelas ciências, por exemplo, as ciências atmosféricas, que dizem para ter ar funciona assim, para ter vida funciona assim, para que a luz do sol tenha tantas horas por dia, é por isso que a vida está mantida, tudo isso, né? Exatamente. Então, por mais que a gente tenha as especificidades das nossas áreas, dentro, por exemplo, de um bacharelado de astronomia, você vai ser um astrônomo, então você vai estudar um tijolinho desse contexto todo, né? Então, você pode ser um astrônomo que vai ter a especialidade de física estelar, vai entender a formação, como as estrelas nascem, vivem, morrem, como elas produzem os elementos químicos, como que tudo isso se evoluiu de forma que pudesse existir um sistema planetário que abrigasse a vida como a nossa aqui na Terra. Existem outras estrelas semelhantes ao Sol que podem ter sistemas planetários como o nosso. Então, existem também as vertentes da cosmologia dentro da astrofísica. Existe vertente da astrofísica planetária, da dinâmica dos sistemas todos, dinâmicas orbitais. Então, por mais que dentro de cada uma dessas áreas, astronomia, geofísica e ciências atmosféricas, a gente consiga aprofundar em conceitos específicos, dentro da divulgação científica, dentro da difusão do conhecimento, dentro da cultura e da extensão, a gente consegue dialogar juntos, de forma interdisciplinar, para, de certa forma, conscientizar a população, as pessoas, de que é importante a gente preservar esse sistema. Que a Terra, por enquanto, é a única possibilidade para nós, né? E quais são as consequências dos nossos atos, consequências das decisões políticas que a gente faz, e nesse aspecto as três áreas elas conseguem trabalhar de forma muito colaborativa e positiva para... Agora, se essa colaboração está cada vez melhor, é porque vocês também têm uma estrutura física e uma estrutura para receber os alunos que estão chegando, esses que nos assistem, que estão buscando aí informações sobre as diversas atividades e faculdades e cursos da USP. Sim. Fala um pouco dessa estrutura, professora. Qual que é a estrutura do IAG e como é que ele começa essa grande aventura com os alunos? Como é que ele recebe os alunos? Como é que se dividem as salas de aula, enfim? Sim, a gente tem cursos onde os alunos das três unidades podem desenvolver juntos, mas eu acho que é na cultura e extensão que os alunos se encontram de verdade, né? Eu acho que é muito importante que essas atividades que a gente desenvolve de forma colaborativa, num né? ambiente que é compartilhado, né? De salas de aula, de laboratórios. E também nos ambientes onde a gente vai desenvolver as atividades de extensão. Então, a gente leva muitas atividades para as escolas, né? A gente leva os nossos alunos juntos para a escola. E eles dialogam aí o tempo todo, né? Sobre vários projetos. Esses diálogos com a comunidade são de dentro para fora e de fora para dentro. O que significa que vocês recebem a comunidade, mas também visitam a comunidade. E vamos falar desses projetos de extensão, porque isso esclarece para o aluno que quer ingressar nos nossos cursos, no IAG, exatamente essas possibilidades. O que além da grade curricular já tradicional, marcada, ele vai fazer como escolha, como algo a mais, exatamente para colocar essa relação com a comunidade para acontecer da melhor maneira. Sim, a gente pode pensar nos trabalhos, nas atividades de extensão, como uma complementação formativa dos nossos alunos. Por quê? Porque quando você está estudando a sua disciplina específica, você perde a visão do todo. Então, quando você começa a dialogar entre os alunos das outras áreas, de certa forma, a gente consegue não só aprofundar
nas peculiaridades da nossa área, para tentar entender aquilo, mas você vai dialogar com um aluno de outra área, por exemplo, aluno da geofísica dialogando com aluno da astronomia, eles vão compartilhar saberes e reforçar, ou seja, a sua formação interdisciplinar. Isso Então, é ele muito vai... rico. Então, você, Isso a aluno que gente... está nos assistindo, a gente insiste nisso exatamente para que você entenda que, além de um currículo tradicional que faz do IAG um importante instituto brasileiro e internacional nessas questões todas da astronomia, da geofísica e das ciências atmosféricas, você ainda vai poder eleger, escolher e se envolver com uma infinidade de projetos. Vamos falar alguns? Sim. Por exemplo, os projetos de extensão. A gente tem o projeto Cecília, né? Eu acho que vou começar com o Cecília, que ele tem essa vertente de trabalhar com as 3 unidades juntas, né? A gente tem trabalhos de extensão, a gente tem projetos que são só da astronomia, projetos só da geofísica e projetos só das ciências atmosféricas. Tá. Mas quando a gente pensa nessa forma global de fazer divulgação, juntando os 3 departamentos, o Cecília é um exemplo bastante positivo. O que faz o Cecília? O Cecília, ele existe 2... Cecília, por conta da Cecília Payne, que é uma astrofísica que, de certa forma, teve um apagamento, né, dentro do contexto da mulher na ciência. Então, o Cecília, ele vai até as escolas levando questões de astronomia, geofísica e ciências atmosféricas no contexto justamente da preservação de uma conscientização das nossas ações em relação à própria vida. Então, a vida nesse contexto atual que a gente vive. E também, claro, apresentar as nossas áreas para que os alunos das escolas conheçam as áreas e possam, eventualmente, entender que a USP é um espaço para eles. O Cecília, ele visita apenas escolas públicas, né, geralmente periféricas. Presencialmente, a gente vai até a escola e também tem a versão online, onde a gente atende escolas de todo o território nacional, né, levando experimentos, bases de produção de nuvem, por exemplo, como que a gente produz a nuvem, como é que a gente faz um tornado, essa é a base das ciências atmosféricas. De astronomia, a gente leva telescópios solares para a criançada ver como é que funciona essa questão da observação. A gente trabalha com conceitos de espectroscopia, também a gente leva vários elementos que, de certa forma, vão mostrar para os alunos na escola como a ciência, de fato, é produzida. Desde o processo das perguntas que são feitas, de como que todas essas questões das ciências da Terra e do Universo, elas fazem parte das questões intrínsecas que a gente tem, ou seja, da onde eu venho, para onde eu vou, são questões que estão neles também, né? E como que a gente trabalha essas questões num contexto científico, coletando dados, analisando dados, ou seja, não é opinião, é uma questão, é uma estrutura que se autorregula, ou seja, como a ciência é produzida. E a gente leva esse caminho epistemológico para dentro da escola, para depois falar especificamente de cada área. E, para finalizar, a gente termina com essa conjunção de saberes, né, essa interdisciplinaridade que nos faz nos entender dentro desse contexto da ciência da Terra. Maravilhoso. Né? Essa é a atividade que a gente faz nas escolas, a gente presencialmente ou de forma online. O projeto Cecília, ele tem um alto impacto. A gente visita aproximadamente 20 escolas por ano. Por ano. Presencialmente, e essas 20 escolas, quando a gente chega, por exemplo, na escola, a gente atende todos os alunos que estão ali naquele período. Isso está em torno de 350, 400 jovens que conversam com a gente durante a nossa atividade. Somando tudo, a gente consegue atender dentro desse projeto 7.000 jovens de regiões periféricas e escolas públicas. Que vão ter acesso à ciência mais assim avançada. Exatamente. Que é produzida no nosso país. Exatamente. E como ela é produzida, né? Qual é a diferença de você fazer ciência, né? Ou você simplesmente
escutar uma opinião de um colega ou no WhatsApp, né? Diferente. As fake news, como é que você, por exemplo, lida com essas informações que de fato não são baseadas no método científico? Então, quando a gente mostra isso para as crianças, para os jovens, eles realmente isso traz um impacto. Imediato. Sim. Eles vão chegar em casa e vão contar isso Exatamente. encantados, marcando realmente o interesse deles, inclusive bibliográfico, para seguirem procurando, né, essas informações. Sim. E Temos mais projetos? A gente tem uma altíssima, eu acho que o IAG é uma das menores unidades, né, da USP, e a gente tem projetos de altíssimo impacto. Por exemplo, o Astrominas é um evento anual que a gente desenvolve apenas com meninas, né? E a gente tem 600 vagas disponíveis, mas normalmente, anualmente, a gente tem cerca de 15 mil meninas inscritas. Meu Deus! É um projeto de altíssimo interesse. E como é que é? Como é que é o Astrominas? Faz sorteio. O Astrominas a gente passa 3 semanas com as meninas. Aqui dentro, você traz as 600 Não é pessoalmente, é todo online. A gente trabalha com o WhatsApp, por exemplo. Então, a gente monta grupos de WhatsApp. Aí tem as professoras envolvidas que vão dar videoaula e fazer materiais e experimentos, roteiros de experimentos para elas desenvolverem em casa, com material de fácil acesso. E elas são acompanhadas por 3 semanas por uma jovem cientista, que são as nossas alunas de graduação, da curricularização. São justamente esses jovens que vão, né? Entram na universidade para ser cientistas, já estão fazendo a graduação e vão servir de fonte inspiradora para essas meninas que ainda não chegaram na universidade, né? E isso é muito importante, tanto que a gente chama essas meninas, que são as guias, de fadas madrinhas. A gente faz uma brincadeira, elas são as fadas das meninas que estão ainda na escola e que desejam seguir a carreira científica. Então, vocês abrem a possibilidade real de estimular essas 600 meninas que ainda estão na escola a olharem para a ciência de uma maneira mais global e se sentindo parte dessa ciência num futuro próximo. Com uma linguagem feminina, ou seja, é a ciência falada por mulheres, para mulheres, com a intervenção de mulheres. Isso é incrível, isso é incrível. E realmente é um projeto muito bonito, né? Tem outros projetos, a gente começou agora, por exemplo, a Expedição Cientec, no Parque Cientec, que é uma iniciativa do IAG, com parceria do IGC, e do Cientec, claro, que é o espaço que a gente ocupa. Então, uma vez por mês, a gente vai até o Cientec, faz uma expedição, sempre com essa ideia de mostrar a epistemologia da coisa, ou seja, como que a gente constrói esse pensamento científico, dando mais credibilidade ao nosso trabalho até. Né? E para a própria ciência, que muitas vezes parece tão distante da vida da gente, exato. Né? Mas tudo é ciência. Tudo é tudo ciência. Que a gente consome, tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa, passa pela ciência por uma validação. Sim. E a gente vê isso muito claramente, como é que foi o olhar para a ciência, por exemplo, durante a pandemia. Os avanços que a ciência teve. Né? Pois é. E também houve de certa forma, que a gente consegue perceber, um retrocesso em relação à confiabilidade da ciência. Você vê pessoas que hoje em dia não vacinam os filhos. Isso aí, mas isso é um desserviço, né? Exatamente. Como é que a gente quebra essas barreiras exatamente com atividades como essa, em que você atua no cerne por meio da extensão, no cerne das famílias e das escolas, exatamente para mostrar o seguinte: a ciência é para todos e quem quiser seguir essa carreira, como você que está nos assistindo, sim, é para você pode. Exatamente. E não só isso, né? Que não é uma questão que a ciência é uma opinião ou uma coisa baseada em ideias. Não, você absurdas. Tem número ali, você tem teste, você tem microscópio, você tem uma série de parâmetros. Você vai coletar dados, analisar dados, depois você tem uma autorregulação entre pares. Porque não é, eu descobri isso, né? Astronomia é uma coisa muito interessante, né? Vira e mexe, alguém descobre alguma coisa absurda, aí os pares falam, não, mas espera aí, vamos ver isso direito. Ver mas muitas vezes se valida, né? Algumas vezes validam, outras não. E tá tudo bem, entendeu? A ciência, ela não tem que ter, a gente não tem essa necessidade de ter uma visão fechada e definitiva. As coisas podem mudar ao longo do tempo. Tá vendo, gente? Ciência, ela pode até ser exata, mas ela continua sendo viva.
Viva, né? viva. Vamos falar de mais projetos? Vamos. Tem o Tem nosso muito. tempo correndo aí. Como é que tá o nosso tempo, diretor? Temos o Observatório Abrão de Moraes, que recebe alunos também, que fica em Valinhos, que é uma espécie de parque de ciência e tecnologia no interior, né? Que é um lugar muito legal para a criançada fazer estudo de meio. É um observatório da USP. Exatamente. E para os nossos alunos de graduação, ele funciona como um local para fazer atividades de campo. Então, imagine que um astrônomo, eu quero ser astrônomo, né? Então, a gente não usa telescópios pequenos, mas são nesses telescópios que a gente aprende a ser astrônomo. Então, imagine que eu vou ser uma astrofísica e quero usar aqueles telescópios dos Andes, que eu já usei, tive o privilégio. Que legal, professora. Afinal de contas, eu sou astrônoma Onde é que também. ficam os telescópios dos A Andes? gente tem telescópios brasileiros, né, com uso de dados brasileiros, no Chile, né, no começo ali do deserto do Atacama, temos também no Havaí, né, temos vários telescópios que a gente tem tempo de telescópios, são telescópios grandes. Do governo brasileiro, é isso? Não, Governo federal. Parcialmente, né? Hoje em dia a gente só constrói telescópios de forma colaborativa. Então, cada país ele dá uma parcela do valor, né, de construção e manutenção do telescópio, e esse país vai ter o direito de usar esse. E a USP participa disso muitas vezes. Vocês vão? O Brasil inteiro. A gente vai até lá e faz observações. Você tem rodinha no pé, então, hein, professora? Sim. Mas, veja bem, isso é feito já para pesquisa de fronteira. Claro. A gente está na fronteira do conhecimento, né? Então, a USP, ela desenvolve projetos de fronteira. Mas os nossos alunos, para desenvolver esse trabalho de fronteira, primeiro ele tem que participar de um processo de formação. E essa formação, geralmente, acontece em telescópios menores, onde ele vai ter disponibilidade de tempo. Não tem como você dar uma aula num telescópio altamente competitivo e concorrido, né, para fazer pesquisa científica. Então, eles aprendem nesses pequenos observatórios, nesses pequenos espaços, para poder depois desenvolver essas mesmas técnicas de observação, de análise de dados, coleta de dados, nos grandes telescópios que a gente tem disponível para pesquisa. Maravilhoso esse projeto. Olha a ciência acontecendo aqui pertinho da gente na USP. Temos mais algum projeto? A gente está com o nosso tempo praticamente estourando. Eu acho que é importante a gente falar que são... Olha, ela só exemplificou 3, gente, mas tem muita coisa de extensão, sim. Muito projeto que realmente faz com que a sociedade valorize cada vez mais e melhor a ciência como importância para a nossa vida ser melhor. Sim, e assim, aquela dica, né, para os alunos que vão entrar aqui na USP, né, seja para astronomia, seja para geofísica ou ciências atmosféricas, né? Ah lá o aluno ali olhando para você. Vocês façam extensão, porque a extensão é uma oportunidade de a gente se conectar com aquilo que a gente foi. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, veja bem, você está aqui hoje, eu hoje sou astrônoma, mas quando eu faço extensão, eu lembro da menina que eu fui no passado, aquela menina que estudava em escola pública e que não tinha acesso nenhum. E você está oferecendo para essa menina esse acesso. É justamente para essa menina que eu fui e que os meus alunos foram, que a gente promove esse tipo de atividade. Você quer fazer a gente chorar aqui? É isso? Não. Atenção, alunos, é emocionante, né? Olha, a gente tentou trazer para você nessa conversa, uma conversa realmente leve. Tem mais algum projeto que você quer destacar antes da gente encerrar? Não, eu só queria que todo mundo entendesse a importância e a relevância de você fazer extensão, né, de associar cultura, que a cultura, na verdade, ela traz os anseios da sociedade, a extensão ela vem justamente para usar a ciência para dar esse anseio, para retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade investe. Que conversa maravilhosa. Né? Muito obrigado, viu, professor, Imagina. pelo seu conhecimento, pelo seu entusiasmo. Certamente isso é percebido por você, aluno, que nos assiste, que acompanha a Feira USP e as Profissões. Esse é o podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos exatamente para conhecer esse dia a dia da universidade e, pelo viés da cultura e extensão, entender que a sociedade pode ser cada vez melhor e que você, enquanto aluno da USP, pode participar ativamente dessas atividades. Até o próximo podcast USP e as Profissões. Nos vemos. Obrigado. Tchau.